Se isolar ou não se isolar? Eis a questão. Olá pessoal, e já faz algum tempo que a gente não posta um vídeo, porque desde Carnaval estamos vivendo uma situação totalmente atípica da normalidade. Inclusive você aí na sua casa ou no seu celular, você vai perceber que não estamos mais com aquela luz maravilhosa, aquela câmera maravilhosa, justamente por causa do isolamento social. Mas não é por causa do isolamento social que a gente não vai deixar de pontuar algumas coisas, refletir e tentar furar essas bolhas, já que a gente tem percebido que as bolhas estão cada vez mais fortes, especialmente no âmbito das redes sociais. É claro, porque agora você não sai de casa, então você não consegue ter algum contato mais humano com a pessoa. Então, estamos em uma situação de isolamento social, ou então algum tipo de distanciamento social. Depende da cidade onde você vive. E aí é importante, o primeiro ponto a gente destacar. A grande maioria das pessoas estão falando como se o Brasil fosse uma coisa homogênea. E não é, você sabe que não é. Nós somos um país continental, com muitas diferenças entre regiões, com muitas diferenças dentro dessas regiões, e uma cidade vizinha da outra tem uma grande diferença. Então aí tem algumas coisas que a gente pode pensar. Qual deve ser o isolamento numa cidade mega urbana, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai? Qual que deve ser o isolamento numa cidade mediana, que não é tão grande assim quanto São Paulo, mas também não é tão pequena quanto uma cidadezinha do interior aqui de Minas Gerais, onde nós estamos. E também temos aquelas cidades muito pequenas, onde os recursos são mais escassos ainda, seja no Sudeste, seja no Nordeste, seja no Norte, no Sul ou no Centro-Oeste. E tudo isso deve ser considerado quando a gente conversa sobre isolamento social. Afinal, nós não estamos num país pequeno como, sei lá, Luxemburgo ou Vaticano ou alguma coisa assim. Também estamos em um país grande, igual aos Estados Unidos, igual à China. Eu sei que esses dois são um pouquinho maiores que a gente, tal. A Rússia é gigante, então todo lugar agora tem as suas diferenças. A grande maioria das decisões sobre o que vai ter um impacto maior na sua vida, elas vêm dos prefeitos, não é nem dos governadores. É claro, o governo federal dá a diretriz, e o governo federal tem feito algumas coisas muito boas, outras não tão boas, do ponto de vista de quem entende sobre o assunto, que é a comunidade científica, porque nós estamos lidando com um inimigo, nós estamos lidando com uma ameaça, nós estamos lidando com um problema invisível, que é um vírus. E aí, não é fácil você conseguir ver o vírus. Você precisa de um microscópio, inclusive. Não é fácil você conseguir demonizar o vírus. Se o inimigo fosse humano, seria muito mais fácil, mas o inimigo não é humano. E quando o inimigo não é humano, aí, meu amigo, é a raça humana contra esse inimigo. A raça humana como uma só, uma comunidade global. E aí, localmente, a gente vai tomar as decisões que são melhores. Por exemplo, se você mora numa cidade muito pequena, no interior do seu estado, onde essa cidade não tem nenhum respirador, as medidas de isolamento social precisam ser mais drásticas. Nós estamos falando da vida das pessoas. O que vai acontecer numa cidade pequena, no interior da sua cidade, que não tem um postinho de saúde ali, quando tem um caso maior, você tem que pegar uma ambulância, você tem que pegar algum tipo de transporte para ir para uma cidade pelo menos média, se não uma cidade grande. O que vai acontecer quando aparecerem 50, 100 pessoas que precisam de um respirador nessa cidade? O sistema entra em colapso. Aí você vai providenciar esse transporte para essa cidade mediana, vai chegar lá na cidade mediana, o que vai acontecer? Vai ter a prioridade, que vai ser o quê? Dependendo do nível do problema. A gente viu, por exemplo, alguns países que lidaram com essa questão do coronavírus de uma maneira com muito sucesso. Caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que não fez um isolamento muito drástico da sua população, mas em contrapartida, testou todo mundo, tinha teste para tudo quanto é lado. Era toda a Coreia do Sul contra o vírus. Não era a esquerda da Coreia do Sul contra o vírus ou a direita da Coreia do Sul contra o vírus. Era a Coreia do Sul.
momento de unificação, momento das pessoas deixarem os seus posicionamentos políticos contraditórios e deixar sua bolha e entender que a ameaça é contra todos. E quando a ameaça é contra todos, a resposta tem que ser de todos. E aí como que a gente faz para a gente conseguir construir esse diálogo? Bom, aqui no Brasil a gente já sabe, esse diálogo tem sido interrompido por posições ideológicas. Então vamos lá! O pessoal que está muito ferrenhamente contra o governo Bolsonaro tem aproveitado qualquer coisa que o governo tenha feito que vá na contramão do que indicam os especialistas para descer a lenha. Em outra parte, o pessoal que é a favor do governo Bolsonaro ferrenhamente, aquela galera que está com o Bolsonaro até a morte, essa galera a gente não pode chamar eles também de um termo pejorativo, porque senão a gente não dá oportunidade para nenhum desses dois lados virem ao centro e começar a agir como um grupo só, que somos os seres humanos contra esse vírus. Então essa galera que está muito a favor do Bolsonaro também tem apoiado seu líder máximo ao extremo. E esse próprio líder máximo, que tem tomado as suas diretrizes do líder máximo dele, não, o líder máximo dele não, isso aí é um exagero, que tem tomado as diretrizes do governo do presidente Trump, não percebeu ainda que o próprio presidente Trump já mudou, porque ele já entendeu. Talvez não ele, mas talvez o pessoal que apoia ele conseguiu convencê-lo, mostraram para ele que teria um êxito melhor eleitoral, que as eleições presidenciais americanas são esse ano, as brasileiras só daqui 2 anos, então tem um tempinho maior. Mas mesmo assim, o próprio governo dos Estados Unidos, que hoje é o maior foco de coronavírus do mundo, já mudou a sua recomendação, e a recomendação é justamente isso, fique em casa. Então para você não ficar em casa, o que a gente precisa fazer? Ver o que os lugares que não deixaram as pessoas isoladas dentro de casa fizeram. E aí a pré-condição é básica. Tem que testar todo mundo. E se a gente não tem nem 30 mil testes de coronavírus no Brasil, como que a gente vai testar todo mundo? Então essa ideia de isolamento vertical, ela já parte derrotada, porque a pré-condição para ela acontecer não funciona. Aí vem agora um outro ponto. Nossa, mas a nossa economia vai entrar em colapso. Sim, a nossa economia vai entrar em colapso. E aí eu acho interessante a gente começar a procurar alguns economistas sérios, não é gente nem de esquerda nem de direita, é gente séria, isenta, apartidária, que tem demonstrado com muita clareza nas mídias internacionais e inclusive nas mídias locais também, que o impacto na economia seria muito maior se não fizéssemos um isolamento mais drástico agora. É claro, o menor impacto na economia seria o quê? O isolamento vertical. Mas para ter o isolamento vertical, você já aprendeu aqui alguns segundos atrás que precisa da universalidade dos testes. Então isso não é mais uma opção. Agora, temos um impacto ruim ou então um impacto péssimo. Essas são as duas escolhas e não são escolhas boas. E nessa hora é a hora que a gente precisa exercer a nossa habilidade de ajudar o outro, de cuidar da sua família, mas de também se cuidar e garantir com que a gente vai conseguir achatar essa curva. Como que a gente achata essa curva? Tem uns especialistas que estudam isso, que vão dizer pra gente. Ou então tem uns loucos falando que isso aí não é verdade, que essa doença não é assim. Sabe quem que também falou isso? O prefeito de Milão. E agora ele já pediu desculpa. Ok, é um prefeito que está tentando reagir à situação da Itália, não é a mesma situação do Brasil. Sim, eu sei, a situação da Itália não é a mesma situação do Brasil. Mas não podemos lembrar, não podemos esquecer, devemos lembrar que a situação em algumas cidades na Itália pode ser muito parecida com a situação em alguma cidade onde você vive. Se você vive em uma cidade onde tem uma porcentagem da população mais velha, esse argumento de que a Itália é diferente do Brasil não é tão aplicável. Agora, se você vive em uma cidade onde a porcentagem a média da idade da população não é tão alta, aí você pode fazer esse argumento com um pouco mais de eficácia. Mas mesmo assim, você vai pagar para ver? Difícil agora. Na política, a gente conversa que a política é um modo mais eficaz, salvo a guerra, porque a guerra é muito eficaz. Você vai lá, destrói, mata e tal. Só não tem jeito de você declarar guerra contra um vírus, porque não é um inimigo humano. Na política, a gente precisa dialogar.
construir diálogos, furar bolhas. Se a gente não conseguir fazer isso, nós, como brasileiros, nós, como cidadãos do estado onde você mora, ou cidadãos da cidade onde você mora, não vamos conseguir vencer esse vírus da maneira mais eficaz. Qual que é a maneira mais eficaz? Escutando quem entende do assunto, quem estuda o assunto há muito tempo e seguindo essas recomendações. Mas não se esqueça, antes de mais nada, de inscrever, dar um like, ativar o sininho, mandar para o seu pessoal, comentar aqui embaixo o que está acontecendo na sua cidade. Tem sido muito, tem sido pouco? Tem sido difícil para você aturar isso? Tem sido não tão difícil porque você tem o privilégio de ter uma situação um pouco melhor?